Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, iremos estudar o conjunto dos números inteiros. Iremos entender o que é um número inteiro, onde o utilizamos no nosso dia a dia e também como representá-lo em uma reta numérica. Antes que eu me esqueça, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado. Agora sim, bora para a aula! Então, iniciando a nossa aula sobre conjunto dos números inteiros, primeiramente a gente precisa ter uma ideia do que é um número inteiro. Então, vamos analisar a seguinte situação aqui. Imagine que a gente tem uma tabela de um campeonato de futebol que foi realizado em uma determinada escola. E nós temos aí 4 times, a quantidade de gols que eles fizeram, os gols pró, a quantidade de gols que eles tomaram, que são os gols contras, e o saldo de gol, que é a diferença entre a quantidade de gols que um time faz e a quantidade de gols que ele leva. Vamos aqui então calcular o saldo de gols de cada time. Então nós temos o time A. O saldo de gols é a quantidade de gols que fez menos o que tomou. Vamos só corrigir esse sinal de igual aqui. Então o saldo de gols do time A, 4, conforme tem aqui. O time B fez 15 gols e levou 12, então o saldo de gols é igual a 3. E aqui no time C a gente já começa a ter um problema. Ele fez 8 e perdeu 12, totalizando aqui então... Não, perdeu 14, né? Tomou 14 gols. Então, menos 6. E por fim, o time D, que fez 9 e tomou 13, ficando com um saldo negativo de 4. Note que o cálculo para fazer o saldo de gols do time A e do time B foi possível apenas com números naturais, né? Para quem não lembra, nós temos aqui os números naturais, conteúdo lá do 6º ano, que são os números que a gente utiliza para contar, mais o zero. Note que para calcular o saldo de gols do time A, os números naturais foram suficientes. Eu fiz 10 menos 6 e deu 4. Então eu consigo calcular essa subtração somente com este conjunto numérico. O time B, a mesma coisa. 15 menos 12, consegui resolver apenas com esse conjunto numérico. Já no time C, não. No time C, nós tivemos como resultado um número que não está nesse conjunto. Então, por aqui, a gente já consegue ver que o conjunto dos números naturais não era o suficiente para satisfazer todas as necessidades, principalmente de uma simples subtração. Então agora a gente vai ver algumas situações do nosso dia a dia que a gente se depara com números positivos e números negativos. Uma delas, eu acredito que seja a que seja mais comum, vamos dizer assim, né, por ver na televisão, notícias, até mesmo desenhos, que é a questão da temperatura. Nós temos temperaturas acima de zero e abaixo de zero. Então nós temos aqui toda temperatura que é acima de zero, ela vai ser positivo. Pegamos aqui o exemplo do mais 10 e do menos 10. Então, para acima de zero sempre é positivo, abaixo de zero sempre negativo. Nós temos também aqui uma linha do tempo, que a gente utiliza a nomenclatura antes de Cristo e depois de Cristo, mas a gente pode associar a essas nomenclaturas números positivos e números negativos. Então nós temos aqui o ano zero, que é o nascimento de Cristo, e os anos seguintes, os que são depois do nascimento de Cristo, a gente utiliza um número positivo para representá-los, e os anteriores ao nascimento de Cristo, a gente utiliza números negativos para representá-los. Tá ok? Uma outra situação que a gente utiliza números positivos e negativos é quando se trata de altitude e profundidade. Então, eu estou fazendo um desenho aqui bem básico, bem simples. É um penhasco. Vamos imaginar que o mar está aqui. Né? Vamos colocar aqui mar. Então, como vocês viram no exemplo anterior,
tanto a temperatura quanto a linha do tempo. Então, nós precisamos de um marco, de um início para determinar onde estão os números positivos e onde estão os números negativos. Falando de altitude e profundidade, esta referência para a gente é o mar. Então, o mar ele é considerado 0 metro, ele é a referência que a gente tem. Acima do mar, vamos colocar aqui, acima do mar, todas as medidas serão positivas. E abaixo do mar, todas as medidas serão negativas. Tá ok? Então, obviamente, se eu tenho, por exemplo, um pássaro, uma ave aqui, eu não sei qual é a altitude dela, mas eu tenho certeza que esta medida é uma medida positiva e vamos imaginar que eu tenho aqui esse ponto aqui represente um peixe, alguma coisa do tipo. Ele está este número que representa a distância que ele está do nível do mar, a gente vai usar negativo. Só lembrando, então, abaixo do nível do mar é profundidade e acima do nível do mar a gente chama de altitude, correto? Então a gente vai fazer aqui agora alguns exercícios para apenas treinar essa questão, identificar se um número ele é positivo ou negativo. Então, em cada caso, escreva o número inteiro positivo ou negativo correspondente. Então, na letra A, uma temperatura de 32 graus acima de zero, conforme eu já falei. Acima de zero é sempre positivo. Então, mais 32. Acho que está meio escuro aqui, deixa eu trocar a cor. Então, mais 32. Um saldo negativo de 12 gols. Então, aqui já está falando, ó, negativo. Se é negativo, é menos. Letra C, uma profundidade de 3.700 metros. Aqui, no exemplo anterior, eu utilizei o nível do mar como nível 0 e ficou combinado, né, que o que está abaixo do nível do mar é negativo, o que está acima é positivo. Mas tudo depende da referência. Então, claro, se você fizer, por exemplo, um buraco, né, no terreno da sua casa, aí ele vai ter uma profundidade, a única questão é que você está considerando o nível do terreno como o zero. Né? Então, tudo depende de onde você vai colocar a sua referência. Então, só estou falando isso porque senão vai achar que profundidade só vale para abaixo do nível do mar. Então, não é bem assim. Tá? Então, uma profundidade, quando a gente fala profundidade, a gente já sabe que está abaixo do nível que a gente está analisando. Então, é menos 3.700. 3 pontos perdidos, se você perdeu, é negativo. Um crédito. Isso daqui é muito comum aparecer nos exercícios referente aos números inteiros. Crédito e débito. Crédito é tudo aquilo que você tem. E débito é aquilo que você gastou, ou que você está devendo, certo? Então, principalmente na linguagem bancária, são utilizados esses termos aí. Então, crédito é tudo aquilo que você tem. Então, um crédito de 1.700 quer dizer que você tem 1.700. A letra F, 2 andares acima do térreo. Quando você entra em um prédio ou alguma coisa assim do tipo, ali na onde você acabou de entrar, que está no nível da rua ali, é o nível 0. É a nossa referência. E aí, para cima seriam os andares positivos e para baixo os andares negativos. Como eu disse, tudo depende de onde você vai colocar a sua referência. Tá certo? Então, 2 andares acima do térreo, positivo, né? Tudo que é acima da sua referência é positivo. O que é abaixo é negativo. Uma temperatura de 18 graus abaixo de zero, menos 18, simples essa. E um débito de R$ 875 na conta bancária. O débito é o contrário do crédito. O débito é aquilo que você deve, que você, de alguma forma, gastou. Então, menos R$ 875. Então, agora, onde a gente sabe onde são empregados os números negativos e positivos, a gente pode começar a pensar nestes números como um conjunto numérico. Os números positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, até o infinito, eles são chamados de números inteiros positivos.
E para os números -1, -2, -3, -4 até o infinito, estes recebem o nome de números inteiros negativos. Se você junta os inteiros positivos, os inteiros negativos e o zero, você tem então o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Note que, para quem lembra aqui, né, eu coloquei agora há pouco, os números naturais que a gente viu lá no sexto ano, que são os números que a gente utiliza para contar, mais o zero, 0, 1, 2, 3, 4 até o infinito, eles estão embutidos aqui no conjunto dos números inteiros. Então, o que a gente pega de informação disso daqui? O conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. O que isso quer dizer? Que o conjunto dos números naturais ele está contido no conjunto dos números inteiros. Tá certo? Então agora a gente vai ver como colocar estes números inteiros na reta numérica. E, obviamente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é traçar uma reta. Traçamos a reta, a gente vai fazer uma marcação que a gente vai chamar de zero. E aqui agora eu vou escolher a minha unidade de medida, que pode ser do tamanho que você quiser. Eu vou até fazer duas retas aqui para ficar bem claro isso daí. Então, eu estou usando uma malha quadriculada aqui para ficar mais fácil de fazer a marcação. Então vamos lá, eu vou contar 1, 2, 3, 4 marcações para colocar o meu número 1. Vou fazer. Aí, depois que você definiu a sua unidade de medida, aí você tem que manter ela no restante da sua reta. Então, se eu utilizei 4 quadradinhos aqui para fazer a minha unidade de medida do 0 até o 1, do 1 até o 2 tem que ter a mesma distância. Do 2 até o 3, a mesma distância. E assim sucessivamente. A mesma coisa vai acontecer para a parte negativa da minha reta. Então, eu vou andar 4 quadradinhos aqui, vai ser o meu menos 1. Ando mais 4 quadradinhos, vai ser o meu menos 2. Ando mais 4 quadradinhos, vai ser o meu menos 3. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, não tem dificuldade nenhuma em fazer isso aqui, é até bem simples, né? Agora, eu poderia também fazer uma outra reta, eu vou fazer até mais ou menos do mesmo tamanho aqui, só para vocês entenderem. Vamos pegar aqui agora, eu vou fazer a minha marcação do zero exatamente aqui. Só que agora, aqui é o meu zero, vou pular os mesmos 4 quadradinhos, só que aqui agora eu vou colocar o 2, ou seja, eu estou andando aqui de 2 em 2. Se eu pular mais 4 quadradinhos, vai ser o meu número 4. Se eu pular mais 4 quadradinhos, vai ser o meu número 6, e assim sucessivamente. Todos esses dois exemplos que eu coloquei aqui são retas numéricas e ambos estão corretos. Então, a marcação vai depender daquilo que você precisa fazer. Menos 4, menos 6 e continua. Tá certo? Então, é bem simples fazer essa reta numérica. A única coisa que você precisa de tomar cuidado é de colocar a mesma unidade de medida que você definiu do 0 até o 1, tem que se manter para todos os outros números inteiros. Então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido a ideia da nossa aula de hoje. Nós não aprofundamos tanto no assunto porque eu queria primeiro ter a certeza de que vocês já compreendem exatamente o que é um número inteiro, o que é um número negativo. A questão da reta numérica é importantíssima a gente saber posicionar esses números, porque grande parte dos exercícios que estão por vir sempre virão com uma reta numérica para a gente analisar. Então, era muito importante a gente absorver esse conhecimento da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham absorvido tudo que eu quis passar. Se você gostou da aula, curte o vídeo, deixa nos comentários alguma observação que você queira fazer ou alguma dúvida que tenha ficado durante as explicações. Só lembrando que eu estou deixando uma lista de exercícios na descrição do vídeo.
para que vocês possam treinar isso daqui que a gente aprendeu hoje. Logo eu disponibilizo um vídeo com a correção das atividades que estão na descrição do vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo na próxima aula.